Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero compartilhar com vocês um escrito do Papa Francisco. Eu acho muito interessante, achei muito interessante mesmo e me tocou bastante. Eu quero compartilhar com vocês, principalmente com as famílias. Essas palavras do Papa foram proferidas numa audiência geral no dia 15 de abril de 2015. Então, eu gostaria que você ficasse até o final e ouvisse essas palavras do nosso Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, a catequese de hoje é dedicada a um aspecto central do tema da família. O grande dom que Deus ofereceu à humanidade com a criação do homem e da mulher e com o sacramento do matrimônio. Esta catequese e a próxima serão dedicadas à diferença e à complementaridade entre o homem e a mulher, que estão no ápice da criação. Depois, nas duas que se seguirão, serão abordados outros temas do matrimônio. Comecemos com um breve comentário à primeira narração da criação, contida no livro do Gênesis. Ali lemos que Deus, depois de ter criado o universo e todos os seres vivos, criou a obra-prima, isto é, o ser humano, e fê-lo à sua própria imagem. Criou a imagem de Deus, criou-os varão e mulher. Assim reza o livro do Gênesis. E como todos nós sabemos, a diferença sexual está presente em muitas formas de vida, na longa escala dos seres vivos. Mas, unicamente no homem e na mulher, ela tem em si a imagem e a semelhança de Deus. O texto bíblico repete-o 3 vezes, em 2 versículos, no 26 e no 27. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus. Isto diz-nos que não apenas o homem em si mesmo é imagem de Deus. Não só a mulher em si mesma é imagem de Deus, mas também o homem e a mulher, como casal, são imagem de Deus. A diferença entre homem e mulher não é para a contraposição, nem para a subordinação, mas para a comunhão e a geração. Sempre a imagem e semelhança de Deus. É a experiência que nos ensina. Para se conhecer bem e crescer harmoniosamente, o ser humano tem necessidade da reciprocidade entre homem e mulher. Quando isto não se verifica, as consequências são evidentes. Somos feitos para nos ouvir e ajudar reciprocamente. Podemos dizer que sem o enriquecimento mútuo neste relacionamento, no pensamento e na ação, nos afetos e no trabalho, mas também na fé, os dois não conseguem nem sequer entender até ao fundo o que significa ser homem e mulher. A cultura moderna e contemporânea abriu novos espaços, outras liberdades e renovadas profundidades para o enriquecimento da compreensão desta diferença. Mas introduziu, inclusive, muitas dúvidas e um grande ceticismo. Por exemplo, pergunto-me se a chamada teoria do gender, esse gender que o Papa está falando, está se referindo à ideologia de gênero, tá bom? Se esse gender não é também expressão de uma frustração e resignação que visa cancelar a diferença sexual porque já não sabe confrontar-se com ela. Sim, corremos o risco de dar um passo atrás. Com efeito, a remoção da diferença é o problema,
não a solução. Ao contrário, para resolver as suas problemáticas de relação, o homem e a mulher devem falar mais entre si, ouvir-se e conhecer-se mais, amar-se mais. Devem tratar-se com respeito e cooperar com amizade. Só com estas bases humanas, sustentadas pela graça de Deus, é possível programar a união matrimonial e familiar para a vida inteira. O vínculo matrimonial e familiar é algo sério e para todos, não apenas para os crentes. Gostaria de exortar os intelectuais a não desertar este tema, como se fosse secundário para o compromisso a favor de uma sociedade mais livre e mais justa. Deus confiou à terra a aliança do homem e da mulher. A sua falência torna árido o mundo dos afetos e ofusca o céu da esperança. Os sinais já são preocupantes, como podemos ver. Gostaria de indicar, entre muitos, 2 pontos que, na minha opinião, devem comprometer-nos com maior urgência. O primeiro, é indubitável que devemos fazer muito mais a favor da mulher. Se quisermos dar nova força à reciprocidade entre homens e mulheres. Com efeito, é necessário que a mulher não seja só mais ouvida, mas que a sua voz tenha um peso real, uma autoridade reconhecida tanto na sociedade como na igreja. O próprio modo como Jesus considerava a mulher num contexto menos favorável que o nosso, porque naquela época a mulher ocupava realmente o segundo lugar, e Jesus considerou-a de uma maneira que lança uma luz poderosa, que ilumina um caminho que vai longe, do qual percorremos apenas um breve trecho. Ainda não entendemos em profundidade aquilo que nos pode proporcionar o gênio feminino, o que a mulher pode oferecer à sociedade e também a nós. A mulher sabe ver tudo com outros olhos, que complementam os pensamentos dos homens. E é verdade. Trata-se de uma senda que devemos percorrer com mais criatividade e audácia. Uma segunda reflexão diz respeito ao tema do homem e da mulher criados à imagem de Deus. Pergunto-me se a crise de confiança coletiva em Deus, que nos causa tantos males, nos faz adoecer de resignação à incredulidade e ao cinismo, não esteja também relacionada com a crise da aliança entre o homem e a mulher. Com efeito, a narração bíblica, com um grande afresco simbólico no paraíso terrestre e o pecado original, diz-nos precisamente que a comunhão com Deus se reflete na comunhão do casal humano e a perda da confiança no Pai Celeste gera divisão e conflito entre homem e mulher. Eu vou repetir esse trecho porque eu achei muito importante. A perda da confiança no Pai Celeste gera divisão e conflito entre homem e mulher. Eis a grande responsabilidade da Igreja, de todos os crentes, e antes de tudo, das famílias crentes, para redescobrir a beleza do desígnio criador que inscreve a imagem de Deus também na aliança entre o homem e a mulher. A terra enche-se de harmonia e de confiança quando a aliança entre homem e mulher é vivida no bem. E se o homem e a mulher a procuram juntos, entre si e com Deus, sem dúvida,
encontram-na. Jesus encoraja-nos explicitamente ao testemunho desta beleza que é a imagem de Deus. Bonita, né? Então fica essa reflexão. Um abraço.